Bom, e o nosso assunto agora é negociação database dos servidores públicos municipais. Estamos recebendo o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque, Guabiruba, Botuverá, Sinceb, o Orlando Soares Filho, porque esta é a época em que o sindicato senta com a prefeitura, no caso de Brusque, também as prefeituras da região. A gente vai saber como é que está essa questão em relação a Botuverá, que o Orlando sempre disse que não é uma situação mais fácil lidar com Botuverá, e também com relação a Guabiruba. Orlando, seja bem-vindo à Rádio Cidade, bom dia. Bom dia, Valdomiro, bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvintes. Hoje é o dia do pagamento nas prefeituras municipais, é o último dia do mês. E tradicionalmente o mês de março vem com os reajustes salariais negociados com o sindicato. E esse mês, nas 3 prefeituras, o salário dos servidores vai vir do mesmo jeito que veio em fevereiro. Fizemos as tratativas e há um impedimento legal muito forte gerado pela lei, que é uma lei de maio de 2020, que fazia para que haja os repasses do governo federal para as prefeituras no país inteiro. A lei federal 173, que já foi referida aqui em outros meios de comunicação pelas prefeituras, ela impede algumas situações, e entre elas há uns impeditivos das negociações salariais dos servidores públicos municipais. E há no artigo 8º da lei que a única possibilidade de negociação salarial dos servidores públicos seria o reajuste através do IPCA, que é um índice econômico que mede a inflação, um dos índices. E tradicionalmente aqui nas prefeituras nós negociamos através do INPC. Então a polêmica estava, utiliza INPC, IPCA. Algumas entidades de nível nacional entraram com uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, na justiça, no STF, e o ministro Alexandre de Moraes, ele julgou constitucional essa lei. E no voto dele, gerou uma certa polêmica com relação à possibilidade ou não de reajuste dos servidores públicos. E diante disso, o prefeito de Gaspar, que também está fazendo negociação esse mês, e é o presidente Davi, fez uma consulta jurídica aos advogados da Anvi, a sua assessoria jurídica. E o advogado da Anvi, ele deu um parecer vaselina, nem que sim, nem que não. Mandou fazer uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Mas o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, ele já tinha dado uma decisão que o IPCA poderia ser aplicado, e no dia 17 de março, portanto, após o voto do ministro Alexandre de Moraes, ele também ratificou, através de uma consulta da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ele deu uma decisão dizendo que o IPCA, claro, com todas as prudências, verificando as condições financeiras de cada entidade federativa, cada município, no caso a Assembleia também, da disponibilidade financeira e legal com relação à possibilidade do reajuste, poderia se dar o IPCA. Mas essas decisões do tribunal ainda não foram ratificadas nas prefeituras no âmbito da Anvi. Então nós estamos nesse impasse, e hoje era para vir o reajuste no salário dos servidores públicos. Tem previsão legal no município de Brusque, nós temos o Estatuto do Servidor Público, que no seu artigo 62 define que o mês de março é a data que se reajusta o salário de servidores públicos, e estando dentro da margem impeditiva de pagamento, que é o 51.3, que é o que permite a lei de responsabilidade fiscal, e a Prefeitura de Brusque está abaixo de 51.3, nós poderíamos ter o nosso reajuste. Mas nós eu acho que a Prefeitura, por segurança jurídica talvez, ela está esperando mais um parecer do TCE, que já deu 2 pareceres sendo duas decisões, na verdade. Parecer quem dá é o advogado da Davi, mas deu 2 decisões dizendo que é aplicável. Inclusive,
Nós temos conhecimento que o Tribunal de Contas do Estado aplicou essa decisão para eles mesmos. Eles concederam o IPCA para os próprios funcionários do Tribunal de Contas. Então, esse parecer vaselina do advogado da Anvie que está impedindo as negociações salariais no que concerne, né? Sabe, Valdomiro, que são mais de 30 índices, são cláusulas, uma pauta, mas o que nós definíamos no mês de março era a pauta dos valores, né? As cláusulas econômicas. Se podia dar reajuste no auxílio alimentação, se poderia dar reajuste nas diárias, se poderia dar reajuste nos vencimentos dos servidores, na remuneração. E essas cláusulas estão emperradas nesse momento ainda, pelos motivos que eu te falei. Eu fico curioso, por que um parecer da Anvie ou da assessoria jurídica da Anvie, porque cada município tem a sua particularidade, né, Orlando? A negociação é algo que não tem como você aplicar a mesmo método de você que é presidente estadual, inclusive da federação. Eu só não entendi o porquê a Anvie fazer em se tratando de negociação coletiva. Vai ser feito em conjunto, não? A informação que eu tenho, a gente fez uma live na sexta-feira com o presidente do sindicato de Gaspar, que está na mesma situação. Pomerode, que também faz parte da Anvie, uma situação mais absurda ainda. A presidente do sindicato lá, ela comentou que no dia 15 de fevereiro, dia 15 de março, desculpa, passou na Câmara de Vereadores o reajuste dos servidores de Pomerode. Pelo IPCA, é o que dizia a lei. O prefeito, semana passada, não me lembro bem o dia, comunicou ela que não iria aplicar a lei porque tinha esse parecer da Anvie. Só que janeiro foi concedido o reajuste para os servidores que tiveram para os municípios que tiveram database em janeiro. Fevereiro foi concedido o reajuste para quem tiveram database em fevereiro. Chegou em março, teve esse parecer da Anvie e somente aqui na Anvie não foi dado. Eu tenho notícias do estado inteiro, de municípios do estado inteiro, que estão aplicando a decisão do Tribunal de Contas do Estado. Por exemplo, Jaraguá do Sul, a gente ficou sabendo. Lá no município de São Lourenço do Oeste, que faz parte da base da FETRAMESC, deram um reajuste. O próprio Rodrigo, de Botuverá, ele tem outro entendimento. Em Botuverá nós não vamos ter reajuste agora, mas nós vamos ter em maio, porque a situação fiscal do município de Botuverá está um pouquinho complicado. Vai melhorar agora com a entrada do IPTU e nós já negociamos para maio e eles têm esse entendimento diferente. Até quando falasse com relação a Botuverá, com a mudança de gestão lá, o novo prefeito, o sindicato pediu uma reunião, esteve lá a vice-presidente da entidade, esteve lá o assessor econômico, chegou lá, estava todo o primeiro escalão da prefeitura, lá na Câmara de Vereadores, com o distanciamento todo, negociando com o sindicato, mudou da água para o vinho lá, a forma de tratamento nas negociações. E praticamente já fechamos Botuverá. Mas Guabiruba, com o prefeito Zirk, e aqui em Brusque, com o secretário Molina, que foi onde que fizemos as tratativas, estão com essa insegurança jurídica por causa desse parecer do advogado da Anvie. Então, hoje é dia 31, nós não estamos podendo fazer aquelas assembleias presenciais que normalmente a gente faria para deliberar o que nós vamos tratar a partir do momento da negativa das administrações, mas a gente formulou um documento ontem, no final da tarde, para a Prefeitura, ratificando o nosso desejo de reajuste pelo IPCA, conforme era a sinalização da Prefeitura, porque as Prefeituras disseram que não disseram que não ia dar. Eles disseram que iriam dar se tivesse segurança jurídica. Então, e para nós a segurança jurídica está definida com as duas decisões do Tribunal de Contas, inclusive eles reajustando o próprio salário dos próprios servidores do Tribunal de Contas. Então esperamos que nos próximos dias esse impasse seja resolvido e permitido, até para esclarecimento. Acho que muitos servidores não entendem, mas existe essa lei impeditiva de a gente avançar nas negociações, a não ser, segundo o próprio artigo da lei, o reajuste
do período inflacionário pelo índice IPCA, que deu inclusive menos do que o INPC em cerca de 1%. Vocês estão pedindo aumento real de quanto? Além da reposição de inflação, obviamente. A gente, para marcar posição, porque a gente já conhecia da lei, a gente pediu inflação mais 2%. Mas a gente levou isso para pauta, porque a gente sempre pedia nas nossas negociações ou inflação mais ganho real, ou o piso nacional do magistério, que esse ano não teve, pela primeira vez em mais de 15 ou 20 anos, desde quase 15 anos. Não teve piso nacional do magistério, foi zero. O presidente não divulgou o índice. Então, e às vezes o índice do piso do magistério era mais interessante do que a inflação mais 2%. Por exemplo, ano passado deu 12,8% o piso do magistério, a inflação deu 3,9%. Então a gente pedia porque queria isonomia, queria o reajuste igual para todos. Aí chegou-se ano passado num percentual de 4,5% e por magistério 12,8%. Mas esse ano, então, nós fomos com inflação mais 2%, sabendo que a prefeitura ia vir com uma contraproposta que nós imaginávamos que iria ser a definitiva, que era o IPCA, que é o que a Lei 173 ela permitia negociar nesse momento. E ela tem outras situações na lei também, como não permite a licença sem vencimento para os servidores, não permite a aplicação de adicionais de anuênio. Então nós estamos impedidos aí de algumas coisas até 31 de dezembro desse ano, fruto dessa lei do auxílio emergencial para as prefeituras. Ô Orlando, como é que vocês têm tratado, a gente falou sobre reajuste, mas eu acho que eu sempre falo, essas pautas que vocês têm não é só salário, mas também eu acho que tem a ver com condições de trabalho e toda a situação. Mas eu queria abordar esse assunto que eu acho que é muito importante. A gente trouxe aqui na rádio algumas oportunidades. Temos a secretária de Educação aqui faz uma semana. Temos ontem uma diretora da Saúde, né? Eu imagino que nessa pauta também deve estar envolvendo as situações envolvendo as condições de saúde e de trabalho para os funcionários, inclusive por causa de pandemia. O que você pode falar sobre isso? Acredito que reclamações de alguns servidores tenham chegado a você, enfim, como é que você tem tratado essa situação? Por exemplo, a saúde, nós estamos reivindicando um novo laudo pericial pericial de insalubridade e periculosidade. A gente entende que com o Covid, as condições insalubres desses trabalhadores, eles no mínimo ficaram como igual. A gente gostaria de saber se o percentual de risco desses trabalhadores que estão na frente ainda continua risco médio ou mínimo, como está sendo aplicado, ou no caso das agentes comunitárias de saúde, que eles não concedem insalubridade, se elas continuam segundo o laudo sem risco à saúde deles. Então a gente tem essa reivindicação, inclusive a gente negociou aqui com o secretário de Saúde que nos próximos dias deve estar saindo a licitação para essa situação. Também o governo federal, ele trocou os programas que antes eram chamava PEMAC, inclusive em 2014 gerou greves no município, porque o pessoal da saúde queria um percentual do PEMAC, já que eles ganhavam por fazer aqueles trabalho extra do PEMAC, por um tal de Previne Brasil. É aquela história de tu tem um prato de comida, tu tira o prato de comida e dá um pires e divide agora o pires entre vocês. Então, tiraram o PEMAC que tinha um valor maior e deram agora o Previne Brasil com um valor menor. Então, como vai dar essa divisão de recursos para quem trabalha no Previne Brasil? Estamos negociando na saúde também. E na educação, então, Rodrigo, a gente pediu vacina para todos, era uma das cláusulas, inclusive da educação. A gente tem preocupação com as aulas presenciais, sabe que as aulas presenciais elas estão diretamente relacionadas ao aumento de casos de Covid-19. Ontem mesmo, CEMEI, a Laura Catani, existe uma instituição normativa no artigo que agora, quando tem na educação infantil algum caso suspeito ou positivado, tem que afastar por 14 dias. Dia 24 fecharam o Laura Catani,
Ontem as professoras estavam lá, os educadores, acho que tinha monitor junto. Fizemos um questionamento, porque o artigo 9º fala que tem que ser afastado por 14 dias. Em caso de suspeito ainda não confirmado, a professora tem que ser afastada, mas ela pode dar aula não presencial. Foi todo criado uma estrutura ano passado para as aulas não presenciais. Estavam na escola, fizemos a denúncia, veio a resposta que o artigo 7º, que é um artigo anterior ao 9º, o item 7 dessa Instituição Normativa 02, que veio do Governo do Estado, dizia que elas poderiam voltar antes. Mas o artigo 9 dizia que elas voltavam, mas não presencial. Eles aplicaram só o 7 e não o 9. Parece uma coisa ilógica. Tu leu o 7º e eu no caminho vim pensando assim, como aqui na Rádio Cidade diz que tem que apresentar a Voz do Brasil. Aí eu digo, mas a Voz do Brasil não tem que ser... Não, mas está lá no artigo 7 que é a Voz do Brasil, mas no artigo 9º dizia que era das 19 às 21. Eles não leem o 9º, eles leem o 7º só, o favorável a eles. Então, a resposta veio mais no artigo 7º. Só que o artigo 7º anterior ao 9, normalmente, qualquer estudante de direito entende isso. O 7, o 9 complementa o 7. E na administração municipal, na educação, não é assim que funciona. Essa foi a resposta. E daí vai gerar, como aconteceu com a professora de Guabiruba. Ela estava dando aula de reforço na biblioteca, ficou substituindo uma semana a professora do primeiro ano, e no final da semana eu tenho áudios dessa professora com a voz toda já comprometida. Essa que faleceu semana passada? Faleceu, ela ficou uma semana com aulas com alunos positivos dentro da sala, ficou sabendo só no final da semana, e ela tem áudio dizendo que ela pegou do primeiro ano, que ela foi substituir uma professora do primeiro ano. E se acontecer isso no Laura Catani? Por causa que a pessoa interpretou o 7 e não interpretou o 9º. Aí, quem é o culpado? Então, essas situações são corriqueiras lá no sindicato. Essa semana ainda, teve um caso dos absurdos. A gente está exigindo a implantação do PLANCOM, Plano de Contingência da Educação. Escola Rio Branco. O PLANCOM disse que só pode abrir os portões às 7h30 da manhã. 7h30 da manhã. Os pais passaram na frente lá da Escola Rio Branco. As crianças estavam todas empilhadas no ponto de ônibus. Bateram foto, fizeram denúncia. A Secretaria de Educação encaminhou para o Rio Branco. Tem que abrir antes, tem que abrir às 7. Mas quem que vai cuidar dessas crianças lá dentro do colégio das 7 às 7h30? Tira o monitor da educação da criança especial meia hora antes e bota lá cuidar de todo mundo. Aí o voto da nossa representante, a diretora sindical lá do coisa, foi por abster-se, que existe hoje, desde 2016, e eu estou acompanhando aqui aquela polêmica com o Consul, com o Colégio Consul, uma lei brasileira de inclusão. O aluno com deficiência ele tem direito a igualdade de condições na escola, em escola regular. Aí tu tira meia hora. O aluno com deficiência, com autismo, até gostaria que a presidente da AMA aqui de Brusque, ela conhecesse dessa situação e fosse lá ver no Rio Branco tirar alguém que for contratado para aula de inclusão para cuidar do pátio, virar monitor de pátio. E se esse aluno com deficiência chegar às 7h da manhã, vai ficar lá com todo mundo dentro do pátio? Parece que lá no pátio tem os espaçamentos, cadeira, não sei o quê, e o monitor tem que ficar lá olhando. Mas são situações assim que ainda não está sendo resolvida na educação de Brusque. Por isso até o sindicato ele é favorável às aulas não presenciais até a vacina. Nós não somos favoráveis ao lockdown. A cidade tem que caminhar, tem que tudo. Mas, se ano passado se construiu toda uma estrutura para as aulas não presenciais, por que não esperar mais 3 meses, que nós estamos vivendo o pior momento da pandemia em Brusque? Desculpa, Rodrigo, a pauta, mas eu me estendi um pouquinho. Mas eu acho as polêmicas que nós estamos tendo no sindicato. O assunto iria chegar nesse ponto, porque é um assunto que está em voga, né? Na verdade, Edilei, Valdomiro, é um assunto que, enfim... Segundo a secretária de Educação,
Não há nenhum risco, que a Secretaria tem adotado todos os protocolos, né? Está afastando quem tem caso suspeito. Exatamente. Ela inclusive citou aqui um exemplo. Bom, vai no supermercado, pode se contaminar no supermercado, mas qual é a garantia de entender que foi lá que aconteceu, né? Então, não sei, o sindicato tem percorrido as escolas, alguém tem fiscalizado, tem ido pessoalmente para a verificação da situação, Orlando? Temos ido, felizmente, os pais estão sendo mais conscientes, parece, do que essa fala da secretária. A grande maioria dos pais, principalmente na educação infantil, não está mandando seus filhos com receio de que eles tragam o vírus para suas residências, e os dados que nós temos, eles de certa forma, eles são diferentes da prefeitura, que a prefeitura ela faz o diário. Nós fizemos desde o dia 26, quando voltaram, até a primeira quinzena de março, quando a gente percorreu as escolas, nós já tínhamos aproximadamente 100 funcionários que tiveram positivados por Covid-19. Então, quem está percorrendo as escolas, que é a nossa vice-presidente do SINCEB, do nosso sindicato, ela tem dito que o clima nas escolas está pesado, o clima da escola está perigoso, os professores estão trabalhando com receio. É diferente na educação infantil, principalmente, de uma criança que chega lá e se já era normal a criança chega lá e durante o dia vomitar, ter febre, sentir um mal-estar. E como é que tu não vai acolher? Como é que tu não vai pegar essa criança no colo? Como é que tu não vai fazer o acolhimento dessa criança, levar ela para fora da escola, pedir para a servente merendeira ajudar, para a monitora ajudar? Há toda uma logística. E nós estamos tendo, quando estamos percorrendo a escola e nos nossos WhatsApps do pessoal da educação, o medo. O medo está prevalecendo no ambiente escolar entre os nossos trabalhadores da educação, Dilei. Muito bem, são 8h27, vamos fazer um intervalo comercial, Damata, pode ser? E depois do intervalo a gente volta aqui conversando com o Orlando Soares Filho, que é o presidente do SINCEB, e trazendo mais informações sobre essa negociação com a prefeitura e outros detalhes ainda a respeito da instituição e dos funcionários públicos, depois do intervalo. Agora aqui no intervalo, a gente estava falando sobre aposentadoria e me veio uma situação que eu conversei com um servidor público, inclusive, acho que é professor, eu acho, que eu perguntei, mas não se aposentou ainda? E a pessoa disse para mim, não me aposentei porque eu tenho uma situação aí do regime ainda que não completou, por conta daquela mudança que houve, né, Orlando, na gestão do Ciro para a gestão do Paulo. Nós temos alguns casos ainda na Prefeitura de Brusque de gente que já está há muito tempo trabalhando e que não conseguiu se aposentar ainda pelo sistema que é o sistema atual, que é... MPrev, nosso regime próprio de previdência. Isso mesmo. Explica pra gente, que situação está alguns casos aí de Brusque que tem essa dificuldade, embora já tenha tempo de trabalho dentro da Prefeitura, é o suficiente para se aposentar? Há a necessidade de buscar o tempo de serviço do regime geral de previdência, né? Que a gente conhece mais por INSS. E lá existe uma tal de certidão de tempo de contribuição, CTC. Essa CTC, às vezes ela pode dar problema com relação ao tempo indicado de contribuição no INSS, porque na Prefeitura de Brusque nós contribuímos até 94 para o INSS, de 94 a 2004 por regime próprio, chamado Prev Brusque, e 2004 a 2011 novamente por regime geral, e a partir de 2011 para o IBPrev, nosso Instituto Brusquense de Previdência. O Instituto Brusquense de Previdência é uma vantagem para a Prefeitura, e sendo vantagem para a Prefeitura, é uma vantagem para a cidade, para o contribuinte, porque se nós estivéssemos no regime geral, nós estaríamos pagando entre 22 e 20, o ente, né, no caso, o contribuinte estaria pagando para o servidor público de previdência 22 a 24%, e para o nosso regime ele está pagando 14%.
o servidor público paga 14, deu aquela polêmica, se poderia ser escalonado, poderia ser... sim. Foi a única, teve aqui o Antônio na época. E então é vantagem para o município. E também é vantagem duplamente porque a prefeitura inverteu a situação. Ela tinha uma dívida milionária e eu acho que impagável com o INSS, porque durante o tempo que a gente tinha regime próprio de previdência, nós tínhamos uma praça, a famosa Sesc Centenário, e dinheiro em caixa. O prefeito que você citou da época, ele ficou com o dinheiro que estava em caixa, ficou com a praça e disse que a dívida do INSS era da população de Brusque. Imagina, 10 anos não recolhendo por INSS, depois nós íamos aposentar por INSS de lei. E nós não tínhamos como comprovar aquele tempo, nós tínhamos que buscar na prefeitura, que trabalhamos na prefeitura, que contribuía um documento, no caso, uma declaração, anexar, para poder se aposentar pelo regime geral, naquele período que eu te falei, 2004 e 2011. Ao voltar, ao recriar um regime próprio de previdência, ela inverteu a dívida que era do INSS para com o INSS, virou para com o Instituto de Previdência, porque daí agora quando eu me aposento, e como esse colega nosso deve ter falado, quando ele se aposenta ele tem que ir lá buscar um tempo que ele contribuiu para o INSS para trazer para o nosso regime próprio. Então foi um ótimo negócio ter criado o nosso Instituto Brusquense de Previdência para os contribuintes de Brusque, porque aquela irresponsabilidade de ter acabado com o nosso regime próprio de Previdência em 2004 gerou uma dívida que eu estimava em mais de 100 milhões. Tem gente aí, tem um amigo aí da Câmara de Vereadores que fez um cheque de 8 milhões aí numa ação que nós ganhamos e colocou nas redes sociais. Porque sobre uma ação... 8 milhões o total, para ser dividido entre os funcionários. Entre 330 funcionários. E é proporcional ao salário de cada um, lógico. Porque na época do reenquadramento, em 2010, do novo plano de cargo e salário, ela criou uma polêmica. Havia duas interpretações de lei. Nós fazíamos uma interpretação que nós achávamos correta e a prefeitura fazia o que eles achavam correta. E durante esse ano, esse 2010 até hoje, a prefeitura... ela não roubou esse dinheiro, ela não fez falcatrua com esse dinheiro, ela simplesmente deixou de pagar os servidores. Ela utilizou para outra coisa. E agora, felizmente, a Justiça entendeu que nós estávamos corretos, que o salário desses 330 vão ter que ser reajustado, em média em 6% cada servidor, e que esse período todo em que foi deixado de pagar o reenquadramento correto para esses 330 servidores, vários deles já aposentados de lei, e que daí vai ter que ser o IBPREV, que vai ter que pagar, vários deles têm valores entre aí 30, 40, 50 mil para receber, fruto do que deixaram de ganhar entre 2010, ou seja, a prefeitura, em vez de pagar o salário correto na época, que nós teríamos correto, ela ficou com dinheiro e utilizou em outras coisas. E eu acredito e levo muita fé, Valdomiro, tu que acompanhou, que a nossa polêmica da mudança do anuênio lá em 2017, 2018, que quase gerou greve, que está judicializado, pode também acontecer. Daqui a 6, 7, 8 anos, alguém vir com uma plaquinha aqui de 20 milhões, 30 milhões de dívida para com todos os servidores que estão, no nosso entendimento, com o anuênio incorreto. Nós ganhávamos uma forma de salário, a prefeitura entendeu por a forma mais conservadora daquela leitura da lei e reduziu o salário dos servidores. Então isso também está judicializado e pode ser que daqui a 8, 10 anos tenhamos aí uma dívida milionária também. Isso acaba sendo caminho sem volta, né? Exatamente. Então você diz que isso, fechado. Só se diz que isso pode acabar em processo judicial para a pessoa receber retroativo? Sim, tem já está na justiça. Alguma decisão já concedida? Eu acho que ainda está em primeiro grau. Em primeiro grau, então é uma coisa que vai se arrastar por um bom tempo. Vai se arrastar. Então, quer dizer, possivelmente essa gestão não vai ter que esse pepino para descascar. Não. Essa gestão já descascou alguns pepinos. Todas as gestões descascam. Mas esse caso não vai cair para essa gestão, provavelmente. Não, provavelmente não. Essa ação aí dos 8 milhões, Orlando, isso é de 2010, 2012? 2010. E ainda não tem acordo. O que foi agora, no mês de março, que está decidido,
todo, saiu várias portarias no Diário Oficial do município, mais de 100 portarias, modificando a letra. A nossa tabela de salário, ela funciona, ela é um quadrado. Ela funciona de forma vertical, tu estás no nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4 e vai mudando de letra, A, B, C, D. Para chegar no final de carreira, se tu tiver todos os avanços funcionais, se tu tiver progredido, ela chega quase o dobro de salário do que tu inicia na carreira. Se eu iniciei com 4, posso chegar lá no final da carreira, depois de 30 e poucos anos, com 8 mil de salário. E é interessante essa tabela porque ela faz o servidor se motivar a ficar no serviço público, porque tu inicia sem saber nada. Depois de 10, 12 anos, tu é um especialista, por exemplo, em tributos, tu é especialista, no meu caso, em tratamento de água. Então a gente entra com salário e vai progredindo conforme o tempo de serviço e o tempo de serviço e também as progressões por merecimento, que a gente chama. Então isso pode gerar lá no final o dobro de salário, depois de 30 e poucos anos de serviço. Muito bem, são 8h39, eu agradeço a presença do... Algo mais que você gostaria de destacar, Orlando, que porventura a gente deixou de questioná-lo e seria importante você colocar aqui para o servidor de Brusque? Queria fazer um convite. Fica à vontade, por favor. Amanhã a gente vai fazer uma vigília, não é movimentação, não é aglomeração, das 17 horas às 19 horas a gente vai escrever a frase, a hashtag Vidas Importam, na frente da Prefeitura de Brusque, e vamos botar lá 300 velas e 5 velas especiais pelos 5 sócios que já faleceram. Então essas 5 velas, elas vão acender todas as outras 300 em homenagem a palavra homenagem é até meio forte, as 300 mil mortes que ocorreram no Brasil até agora. E a gente pede que as pessoas se cuidem e que também cuidem, revejam a situação da educação. Eu sei que não é culpa das prefeituras, que desde dezembro transformou a educação em serviço essencial, que é uma lei que passa da Câmara dos Deputados Estaduais, mas que as prefeituras em geral, elas olhem essa condição que está posta aí na educação aí para as aulas presenciais. É diferente a gente de lei ter a aula na educação pública do que na privada. É como se tu for comprar num supermercado de elite, onde todos os tomates eles são cuidados e tal, e tu paga mais por isso, e na educação especial, onde todos ficam no mesmo cesto. A condição de se estragar um tomate e contaminar todo o cesto é grande na educação pública. Então esse perigo acontece e a gente espera então aí com essa manifestação nossa, que essa é uma vigília, vai ser acontecida das 17 às 21 horas, quem passar por lá vai poder acender uma vela e vai ser na Praça Sesc Centenário amanhã. E a gente vai estar lá com todos os cuidados, não vai deixar as pessoas se aglomerarem, eles podem deixar lá o seu cartaz, e a manifestação vai ocorrer amanhã das 17 às 21 horas. Esse, o Orlando Soares Filho, que é o presidente do Sinceb, trazendo informações aqui no Rádio Revista Cidade.